Tá vendo minha tela? Tô, Tá vendo a tela expandida? sim. Então, boa noite a todas. Boa noite, Verônica. Boa noite quem vai assistir gravado, que eu sei que tem uma galera que assiste gravado. Por isso que eu sempre estou aqui toda segunda-feira fazendo esse trabalho aqui. E hoje, né, comemorando aí, né, metade do ano que se foi, né, e a metade do ano que se vem, que está por vir, né? Hoje eu trouxe para a gente fazer um trabalho, né? Eu fiz aqui à tarde agora na Sala Rosa e o pessoal ficou todo mundo assim refletindo sobre a vida, né? Mas é muito importante a gente, eu sempre falo, né, da importância da gente parar para pensar, né? Principalmente quando a gente é uma pessoa, né, que tem ambição, que quer crescer na vida, que quer se desenvolver, que quer alcançar grandes coisas, né, que quer mudar o status quo da vida. Então é importante a gente parar para analisar se a gente realmente está indo no caminho certo. E uma ferramenta que eu utilizo já tem 10 anos, né, é o mapa de avaliação autossistêmico. Então, no começo, né, lá em 2015, quando eu fiz meu primeiro método CIS, que eu fiz essa ferramenta, eu achei fantástico, né, o conceito dela. Eu vou trazer ela aqui para vocês. E aí a gente sempre tem que parar, né? Metade do ano de 2025 já se foi, né? E o que que a gente fez nesses 6 meses, né? Eu virei assim, nesses 6 meses eu não fiquei doida, já tá bom. Eu não surtei, está ótimo. E conquistei, né, meu terceiro carro cor-de-rosa. E aí agora, esse segundo semestre, eu já tenho, né, dois objetivos muito importantes. Na verdade, são três objetivos muito importantes, né, para desenvolver, mas sempre de olho, né, no que a gente chama de vida sistêmica, né, sempre olhando para a nossa vida de uma forma sistêmica, procurando equilibrar todos os nossos papéis, equilibrar os nossos objetivos para que a gente consiga, né, alcançar os nossos objetivos, mas de uma forma ecológica, né? E como que o Paulo Vieira explica ecológica, né? Ecológica de forma que faça bem não só a mim, mas também as pessoas ao meu redor, as pessoas, né, que estão envolvidas na nossa vida. Então, o mapa de avaliação autossistêmica, ele é, né, na verdade, uma roda da vida, mas o Paulo Vieira, né, dentro do livro Poder e Alta Performance, que é um dos. Eu preciso tirar esse efeito que eu coloquei aqui, depois eu vou descobrir como eu pus para descobrir como que eu tiro, né? E eu gosto muito, né? Esse daqui é um dos meus livros de cabeceira. É o livro que sempre que eu quero dar uma, vamos dizer assim, uma organizada nas minhas metas, nos meus objetivos, quando eu me sinto assim um pouco ou no automático ou um pouco perdida, né? Eu sempre paro para estudar, para refletir, para que eu consiga realmente caminhar rumo àquilo que é importante para mim. A questão é que muitas vezes, né, a nossa vida, né, a gente planeja lá, né, meu cartaz de metas, acho que ele está pronto. Eu sempre faço planejamento 15 dias antes. Eu começo a fazer um planejamento 15 dias antes do mês terminar, né? Quando dá ali terceira semana do mês, eu já abro, né, uma página do mês posterior para eu ver, né, como é que vai ser aquele mês, tem feriado, se não tem, tarará. E aí, ali eu já planejo, daí eu vou para o meu planejamento semanal para que eu organize a minha semana para que eu consiga realizar as atividades. Em relação ao meu cartaz de metas, né, do ano, eu sempre uso essa ferramenta. Eu faço uma avaliação da minha vida como um todo, elejo as 5 áreas principais que eu quero trabalhar naquele ano, e aí eu estabeleço, né, as atividades que eu vou realizar, né, para em busca, né, daquela realização. E o próximo passo é o quê? Superar os obstáculos para chegar até lá, né? Então, para quem está assistindo gravado, a Vê já fez essa ferramenta várias vezes. Você vai fazer, Vê, ou você vai só ouvir? Vou fazer de novo. Então, tá bom. Então, vamos fazer junto aqui, aula particular hoje, hein? Então, já que a gente não tem a roda da vida aí, o que que eu fiz aqui na Sala Rosa? Eu fiz uma lista mesmo, tá? De 1 a 11, que são as 11 áreas da nossa vida. Aí escrevi o nome de cada uma: espiritual, parentes, conjugal, filho, social, saúde, servir, intelectual, financeiro, profissional e emocional. Escreve o primeiro espiritual, eu vou trazer o conceito, tá? E aí a gente vai fazer.
E aí, qual que é o segredo dessa ferramenta? A primeira parte é você estabelecer o grau de importância nessa área na sua vida, de 0 a 10, né? Às vezes, mas tudo é importante, tá? Tudo é importante, mas algumas coisas são mais importantes do que outras nesse momento atual da sua vida, né? Porque às vezes você coloca 10 para tudo, mas às vezes naquele momento a parte, por exemplo, social não é tão importante assim. Às vezes você tá com o objetivo, né, de dar uma alavancada na sua carreira e às vezes você precisa abrir mão de uma coisa ou outra para alcançar, né? Então é importante a gente ter esse discernimento, né? A primeira parte a gente vai fazer o quê? De 0 a 10, o quanto isso é importante para mim. E aí, depois, na frente dessa nota, eu vou colocar qual a nota do estado atual. Vou dar um exemplo. Vamos supor, não, né? Por exemplo, para mim, filhos, filho é nota 10, né? Prioridade máxima. Aí vamos supor que eu fosse uma mãe que não tivesse a oportunidade de ser uma mãe presente, que eu fosse uma mãe muito estressada, que eu fosse a mãe que achasse que o filho é um peso para mim e eu não priorizasse a minha maternidade. Aí vamos supor que meu filho também estaria com a vida toda desorganizada, e aí, né, é prioridade 10, mas a nota que eu daria, por exemplo, seria 4, né? Ou seja, tem uma distância grande entre a importância e a nota daquele estado atual, né? Aí vamos supor que ali no social, que é relacionamento com amigos, hobby, né? Eu coloco ali, não, social, vamos supor, meu filho é mais importante que minha vida social. E aí eu coloco ali que seria 7 de importância. Mas aí eu chego à conclusão que eu tô dando, né, o estado atual, ai, tá ótimo, sabe que meus amigos estão no final de semana, eu tenho um hobby, super me dedico, eu coloco 10. Ou seja, uma área que não tem tanta importância na minha vida, eu tô dando um super tempo, e uma área que é mega importante, que é filhos, eu não tô dando tempo nenhum, né? Eu tô dando menos tempo do que eu deveria. Isso mostra um desequilíbrio, né? E aí é importante que a gente tenha um equilíbrio entre a prioridade, o quanto aquilo é prioridade, e o quanto eu estou me dedicando àquilo. E aí, assim, eu consigo fazer essa roda da vida girar, né? Então, vamos começar pelo espiritual. Eu vou ler aqui a definição do pilar. E aí, você vai colocar, primeiro, a nota de prioridade e, segundo, a nota do estado atual. E aí, você depois vai fazer a diferença, né? Qual que é a diferença entre elas? É um, é dois, é três, é quatro, né? Aquela que tem a maior diferença é aquela que está sendo mais prejudicada e que precisa ser trabalhada, tá? No final a gente faz o ranking. Então tá. Espiritual é um pilar que refere-se ao seu relacionamento com Deus, a fé que você possui, o conhecimento sobre a palavra, a capacidade de descansar nas suas inquietações e temores nele. Algumas pessoas confundem esse pilar com caridade e paz interior. Entretanto, ele refere-se à sua fé, à sua intimidade com Deus, à quantidade e qualidade das suas orações, louvores e momentos de intimidade com o Criador, independente da sua religião, tá? Ter uma religião ajuda muito a ter uma relação com Deus, mas esse critério não mede a religiosidade, com suas regras, rituais religiosos, e sim a relação íntima com Deus. Então, o quanto é prioridade de 0 a 10, qual a nota do estado atual de 0 a 10 e, por fim, qual a diferença, tá? Ok? Ok, Verônica? Ok. Raquel, só ilustrando essa parte para quem for fazer. Tá tão baixo o seu áudio? Não, tô aqui pertinho. Não sei por quê. Só ilustrando essa parte, igual, por exemplo, teve uma época para mim, tanto você falou assim, que religião não é o patamar, né? Tipo assim, ter uma religião não significa que tá tudo certo, né? Mas ilustrando, essa área para mim é uma área que eu daria uma nota 10, né, de importância. Mas o que que aconteceu? Aconteceu algumas tribulações que fez com que a minha fé estivesse abalada. Então, mesmo eu tendo uma religião, mesmo sendo uma área que era importante para mim, a minha fé estando abalada, significa que a minha nota de importância estava baixa. Eu não estava dando tanta importância assim para algo que é importante para mim. Aí foi onde eu fui buscar. Então, assim,
ter uma religião não de fato vai te dar uma nota alta de importância, porque As pode pessoas estar que dentro eu da igreja conheço que sem mais vão na, espiritualidade. as pessoas que eu conheço que mais vão na igreja, como se diz, são as que mais não trabalham. É incrível, é indiretamente proporcional. Mas é interessante, eu te recomendo um jejum da Igreja Videira, 21 dias para conquistar o seu milagre. Porque você falou que a tribulação estava fazendo a sua fé ficar abalada. E nesse livro, né, nesse jejum, que eu já fiz ele algumas vezes, eu fiquei assim tão emocionada da última vez que eu fiz, que foi bem próximo da morte do meu pai, né? E ele fala assim: que nós devíamos ficar agradecidos pelas tribulações, porque é nas tribulações que o poder de Deus se revela. Porque não tem como existir um milagre se não existir uma impossibilidade, né? E eu, naquele momento, eu falei assim: nossa, então eu sou privilegiada, viu? Porque misericórdia. Falei desse jeito. Eu falei assim: meu Deus, eu sou muito privilegiada. Vamos lá. Parentes. Refere-se à qualidade de vida em família, à harmonia que existe entre os membros, à afetividade, o toque e a validação. Esse pilar analisa sua relação com pais e irmãos. É analisado também pela capacidade de perdoar e conviver amorosamente apesar das diferenças pessoais. Importante ressaltar que a vida amorosa e matrimonial refere-se ao pilar conjugal e não ao pilar parentes. Então, qual o grau de importância? Qual o estado atual e qual a diferença? Ok? Quem estiver ouvindo gravado, se quiser parar o vídeo, pausar para escrever e anotar, pode pausar, escrever e anotar. Vamos lá? Pilar 3, conjugal. Este pilar retrata a harmonia e o amor existente entre um casal, o nível de diálogo, afetividade, respeito, compreensão, flexibilidade, dedicação, além da quantidade e qualidade do sexo e da capacidade de fazer o outro feliz, sem que haja cobrança por isso. Uma forma mais objetiva de analisar esse pilar é a capacidade de tocar o cônjuge, olhar nos olhos, abraçar e dialogar sem que haja cobranças e acusações. Se não tiver um relacionamento amoroso, avalie como se sente nessa situação, ok? Filhos. Caso tenha filhos, expirar refere-se ao relacionamento com eles. Avalie a qualidade e quantidade de tempo dedicado, de amor comunicado, de toque, de beijo e atenção em VO. Caso você não tenha filhos, o que deve ser avaliado é como você se sente subjetivamente por não os ter. Grau de prioridade, estado atual, diferença. Ok? Social e lazer. Este pilar reflete a qualidade e a quantidade das amizades e interações sociais. Avalia a profundidade, intimidade, confiança e maturidade nos relacionamentos. Esquisito também é agregado pela presença de um hobby, ou seja, atividade praticada em momentos de lazer com o objetivo de descontrair e descarregar as tensões do dia a dia. Muitas vezes, pessoas sem equilíbrio dedicam muito esforço e tempo a essa área como estratégia para não olhar para a sua vida como um todo, ou para fugir de si mesmo e das suas dores. Lembre-se de que todo exagero é sinal de uma debilidade emocional. Quantas pessoas você conhece que precisam sair praticamente todos os dias para balada, para festa, para diversão e bebedeira, e mesmo com toda essa diversão desenfreada, não são felizes? Eu já sou ao contrário, eu tô precisando, né, ter um momentinho. Bob Good conta como hobby? Hã? O Bob Good conta como O que é hobby? Bob Good? O desenho lá, de pintar. Ah, não sei. Se for um hobby pra você, conta. Eu tava pensando em comprar uma bike pra eu fazer, para eu pedalar assim, entendeu? Mas eu prefiro caminhar do que pedalar, assim, na rua. Quando é na rua, eu prefiro caminhar. Em parque, alguma coisa assim. Vamos lá, pilar 6. Saúde. Refere-se ao estado de saúde, vitalidade e disposição física do indivíduo.
Nesse quesito, avalia-se também preparo físico, energia, flexibilidade e ausência de dores, nível de obesidade e limitações físicas. A forma e a aparência física do corpo finalizam a análise deste pilar. A atividade física e a qualidade da dieta são também bons indicadores para a mensuração. Sabe o que eu encontrei lá em casa? Encontrei uma cartinha que você escreveu para você. Tava arrumando as coisas lá enquanto depois eu vou te entregar. Eu não tô te ouvindo. Por que que sempre esse pilar vai ser o que tem a diferença maior? Você tomar a Tudo decisão. na vida. Não é vergonha na cara, é tomar uma decisão. Tomar uma decisão forte e encarar essa jornada, né? Vamos lá. Servir. Este pilar refere-se à sua capacidade de enxergar a necessidade dos outros. Avalia quanto realmente você tem se dedicado à caridade e à ajuda ao próximo em suas necessidades, tanto de sobrevivência quanto espirituais e psicológicas. Isso aqui você é muito boa nessa. Prioridade, estado atual, diferença. Intelectual. Este pilar avalia a sua dedicação em adquirir conhecimento através de leituras, cursos, seminários e a sua capacidade de colocar tudo isso em prática. Não basta se encher de curso, tem que praticar. Pronto? Financeiro, retrata a sua relação com o dinheiro neste momento. Não apenas quanto ganha, mas também como gasta e quanto poupa ou investe. De forma geral, este pilar pode ser orientado pelo balancete pessoal, ou seja, o resultado da subtração entre todo o patrimônio líquido e os ativos, menos todas as despesas e passivos. Se a diferença é positiva, o pilar financeiro está em boas condições e a nota tende a ser positiva. Este pilar também é analisado pelo fluxo de caixa, ou seja, a diferença de recebimentos e ganhos efetivos mensais, menos despesas e contas a pagar. Se o dinheiro que sobra dessa equação é suficiente para doar, poupar ou investir, a nota tende a ser alta, mas se os gastos mensais consomem tudo que você ganha, a nota será mais baixa. Esse subiu gradativamente desde o meu último mas. Parabéns. Meu também. Profissional. Este pilar relaciona-se com a carreira profissional, o crescimento, o nível de desempenho do ponto de vista da empresa, dos fornecedores e dos clientes. Você deve ser avaliado também pelos resultados gerados por você, desde que possam ser mensurados. Quanto melhor sua avaliação e quanto maior forem os resultados gerados, maior a sua nota. Ok? Por último, emocional. Este pilar é avaliado pelo equilíbrio de todos os outros pilares e também pela alegria de viver a própria vida. O pilar emocional pode ser definido muitas vezes pela maneira como você acorda pela manhã, pelo entusiasmo e alegria que você tem ao se deparar com a vida e os desafios diários. Este pilar é avaliado também pelo nível de ansiedade, angústia e depressão. Sua falta de controle emocional também é refletida por atitudes extremas, destrutivas e não ecológicas. Entendendo como ecológico aquilo que faz bem a você e a quem você ama. Uma ação não ecológica, por exemplo, é decidir trabalhar mais horas, mesmo sabendo que isso pode prejudicar sua saúde. Estado, prioridade, estado atual, diferença. E aí, depois que você faz, né, toda essa avaliação, você vai pegar aí, né, e ver as diferenças. Qual que é o pilar? Qual o seu pilar que deu a maior diferença, Verônica, entre a prioridade e o estado atual? Saúde, O segundo, financeiro, profissional. o terceiro, Empatou, financeiro e espiritual. qual é prioridade para você? Qual dos dois é maior prioridade? Tá igual. Não tem. Não, mas se for para você escolher um dos dois, qual vem primeiro? Ah, não, eu falei financeiro, né? Não, é intelectual e espiritual.
Então é saúde profissional, Intelectual e espiritual empatado. Porque o quarto. intelectual, eu adquiri muito conhecimento, mas eu não pus todos. Então, empatou por isso, porque a nota dele está um pouco baixa no estado atual. Depois, E o espiritual foi só por causa dessa vacilada na fé mesmo. Mas já está melhorzinho então, mas ele ainda tem uma diferençazinha. Porque ele tem um grau de importância grande, né? e o próximo, Empatou conjugal e emocional e financeiro. qual deles, se fosse para você escolher trabalhar hoje, qual você trabalharia? Financeiro. Certo. Mas na ordem mesmo seria saúde, o que está com a diferença maior, profissional, que eu estou deixando a desejar no meu lado profissional, marquei. Aí depois acho que veria espiritual, E financeiro, intelectual e depois vem financeiro. certo. Então, qual que é a estratégia dessa ferramenta, né? Aí você avaliou, agora você hierarquizou, e aí depois disso, o que que você tem que fazer? Administrar o seu tempo para que você possa priorizar essas áreas, né? Por exemplo, saúde, né? O quanto você tem priorizado sua saúde no ponto de vista de sono, alimentação, atividade física e água. Essas quatro coisas, né? Então você tem que inserir isso na sua agenda, esses cuidados com a sua saúde na sua agenda. Depois vem o profissional, mesma coisa, vocês precisam estabelecer suas metas, estabelecer o seu tempo dedicado a atingir essas metas. Aí o outro é intelectual ou espiritual? Ah, tá desligado o microfone. Intelectual e espiritual está empatado, mas eu coloquei espiritual com maior importância. Ok. Na minha... Mas eu vejo que você se dedica, pelo menos você vai à igreja muito. Mas foi só essa questão mesmo de fortalecer mais que eu coloquei uma diferença. É. Aí depois vem intelectual e financeiro. Isso. Então também, né? Ah, eu quero estudar o que agora para alcançar os. Por exemplo, se eu tenho um objetivo de saúde profissional e espiritual, o que que eu vou estudar agora para alavancar essas áreas, né? Porque quando você alavanca o profissional, naturalmente o financeiro alavanca, desde que haja boa gestão do financeiro. Uhum. Que não adianta ganhar mais e não saber gerenciar, né? Administrar o dinheiro. E aí, tudo isso, o que que você faz? Você pega seu planejamento semanal e coloca aqui aquilo que é obrigatório, no seu caso, o trabalho, né? Trabalho obrigatório. Ok, onde que eu vou inserir minha saúde? Onde que eu vou inserir o meu profissional marquei? Onde que eu vou inserir espiritual? E onde que eu vou inserir o financeiro e o intelectual, né? Às vezes pode ser que neste momento, por exemplo, o profissional e a saúde, eles estão precisando de mais atenção. Principalmente a saúde, né? Porque sem saúde, vi um dia esses dias, se você não tem saúde, você não tem nada, né? Se você não tem saúde, você não tem Uhum. nada. Porque se você não tem saúde, você não anda, você não faz nada. Ou se faz, faz de uma forma bem difícil, né? Então, a saúde, eu acho assim, espiritual e saúde são duas coisas que elas são. Espiritual, saúde e emocional, são três coisas muito interligadas, né? E aí, depois disso, o seu profissional. Organizar o seu profissional, o tempo que você quer dedicar, o tempo que você tem disponível para dedicar e alinhar as metas, né? E assim por diante. Porque sem fazer. Ai, eu tenho uma coceira nas costas. Sem fazer essa avaliação e essa gestão, você chega ao final de 2025 e de todo e qualquer ano no mesmo estado, ou às vezes até pior. Né? Porque a vida, como diz o Flávio Augusto, estabilidade não existe. Se você não está crescendo, você está decrescendo. Então é importante a gente parar e fazer essa avaliação, tomar decisões importantes e virar assim, não, essa aqui agora é minha prioridade.
Por exemplo, esse mês, esse segundo semestre, depois de eu bater a meta do carro, a minha prioridade máxima é minha saúde, recuperar o meu peso saudável e parar de tomar medicação, ou seja, recuperar o meu emocional saudável. É a minha única meta. Então, toda a minha gestão de tempo, né? A minha fixa já existe de trabalho, meu trabalho já é um hábito, não precisa mais de. Ele já é um hábito, então é a constância que vai me levar aos resultados. Então, é só eu continuar fazendo o que eu já estou fazendo, o resultado virá, né? Mas cuidar da minha saúde vai me dar mais disposição, mais produtividade, né? Cuidar do meu emocional vai fazer com que eu tenha mais qualidade de vida, né? E assim por diante. Então, às vezes a gente quer abraçar o mundo e às vezes a gente precisa dar atenção a uma coisa específica naquele momento, né? Ao invés de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Eu lembro quando eu estava no meu processo de emagrecimento, que no que eu mexi na saúde, melhorou o conjugal, melhorou a relação com o filho, o profissional veio acompanhando. Então, assim, saúde espiritual e emocional, eu acho que é base, né? Na verdade, é a nossa base do ser, né? Essas três coisas precisam estar bem equilibradas. E olha só, você nem falou emocional. Dos 11, emocional tá abaixo dos 5, né? Que evolução. Então, assim, a saúde agora, já que o seu emocional, você já tá com o seu emocional fortalecido, então a saúde agora é só uma questão de você realmente decidir e estar disposto a fazer o que tem que ser feito. Vamos pensar agora em uma atitude que você precisa tomar imediatamente para você melhorar cada um desses 5 pilares. Então, agora, para quem está assistindo gravado, você vai pegar esses 5 pilares e vai pensar em uma ação imediata que você pode fazer amanhã ou depois dessa semana que vai, né, interferir positivamente em cada um desses pilares. E aí, o que que acontece, gente? Eu li um livro, estou lendo 2 livros, né? Li um, já terminei, que chama Desconstruindo o Hábito da Fome. Maravilhoso. Eu li o livro assim, ó, acho que em 3 semanas eu terminei de ler ele. E agora eu tô lendo Desconstruindo a Ansiedade. E eu achei bem interessante. Eu esqueço, eu não consigo decorar o nome do autor, mas eu tô realmente, assim, fascinada pelo texto dele, pela pesquisa dele. Nossa, eu tô assim, virei fã. E ele fala o seguinte: nós temos, nosso cérebro, ele tem partes mais evoluídas e outras menos evoluídas. O nosso cérebro antigo, ele é treinado para sobreviver. Então ele é aquele que ele não quer fazer esforço, tá? Ele não quer fazer esforço, ele quer apenas sobreviver. E a gente tem o cérebro dito novo, que é o córtex pré-frontal, que é o nosso cérebro que está sempre em busca de recompensas. Enquanto ele quer só sobreviver, o outro é movido à recompensa. É esse que está viciado na internet, no celular, nas redes sociais, né? O bichinho é novo, ainda foi mal administrado, né? Então, o que que acontece? O jogo, né, principalmente o jogo da saúde, a gente tende a jogar o jogo da saúde só quando a gente perde ela. Quando você fica doente, você olha para a saúde. Quando você quebra alguma coisa, você olha para a saúde. Enquanto a gente não tem sintomas, né, a gente não tem nenhum um problema muito grave daqueles que nos paralisam, a gente tende a não olhar para a saúde. E o jogo do cérebro evoluído é a prevenção e não a prescrição, né? Eu acho, né? Eu já ouvi muitos vídeos sobre isso, eu assisto muita coisa de saúde que fala, né? O jogo é cuidar da saúde, não da doença. É cuidar da saúde para que essa saúde não tenha doença. Igual ano passado, que eu fiquei doente o ano todo, tava com nível de cortisol altíssimo, nível de estresse altíssimo, né? E eu falei assim: peraí, eu tô me alimentando bem, eu tô fazendo atividade física, eu tava com dificuldade com o meu sono, né? E aí eu falei assim: o que que tá atrapalhando isso tudo? E eu identifiquei o que que estava atrapalhando isso tudo e fiz as mudanças necessárias, porque a saúde, para mim, eu não dou nem 10, eu dou 12, eu dou 20. Porque saúde, para mim, ela é prioridade máxima, né? Se eu não tenho saúde, eu não tenho nada, eu não consigo fazer nada, porque o meu trabalho é um trabalho que requer muita energia espiritual, emocional e física.
né? Hoje, por exemplo, eu subi, eu não queria fazer duas viagens de elevador, eu subi puxando, eu tava com duas malas de cá, uma mochila, mais os trem de compra. Eu falei assim, eu não vou fazer duas viagens. Eu subi de elevador, arrastando esses negócios. Eu falei assim, energia a gente precisa para fazer essas coisas. Mary Kay precisa. O trabalho de Mary Kay precisa de energia espiritual. Você precisa ter fé que você vai conseguir fazer suas coisas. Emocional para você ter entusiasmo para entregar para as pessoas e física para carregar as malas e ficar em pé vendendo cliente muitas vezes, né? Então, só que a gente precisa, né? Só que é fácil todos os dias eu acordar cedo, dormir cedo, dormir bem, acordar cedo, fazer o pré-treino e treinar de segunda a sexta. Não é fácil. Semana passada, por exemplo, eu faltei 2 dias que eu tava perto de ficar menstruada, aí me dá uma dorzinha de cabeça muito forte, eu tava bem debilitada, assim, eu preferi descansar. Por que que eu preferi descansar? Porque o descanso também faz parte da saúde. Tinha vindo fechamento, tinha, né, tava fechamento, abertura de mês, já é, né, 2 dias bem intensos de trabalho, aí vem a TPM, vem a menstruação, eu respeitei o meu corpo e foi ótimo, né? Aí teve o evento sábado, aí domingo descansei, dormi à tarde, acordei hoje renovada, treinei, tô aqui trabalhando. Então, o cérebro novo, ele busca recompensa. Então, quando a gente olha para essas áreas e a gente vê, né, o estado atual, que é um estado de sobrevivência, a gente precisa ativar esse novo cérebro para que ele foque na recompensa que eu vou ter. E geralmente precisa ser uma recompensa a longo prazo, porque esse cérebro novo também não é bobo, não. Ele gosta de recompensa imediata, ele gosta de recompensa a curto prazo. E aí, o próximo jogo agora é a gente aprender que no desconforto a gente conquista conforto. Que né, no preço que é pago hoje, a gente colhe amanhã o resultado. Então, organizar, né, organizar esse tempo, né, avaliar a vida, organizar esse tempo, é uma maneira da gente organizar a nossa vida e entender que tudo que estamos fazendo todos os dias vai nos levar a algum lugar, vai nos levar ao lugar que a gente se determinou. Né? Lá no seminário de 2000, né, no início, no seminário do início desse ano, a gente sempre sai do seminário, né, cheio de metas, cheio de sonhos, cheio de objetivos, mas aí a gente volta para a mesma rotina, a gente volta para a mesma mentalidade, para as mesmas ações e, consequentemente, para os mesmos resultados. E aí, daqui 6 meses tem outro seminário. Quem será você no seminário? A pergunta que não quer calar. Quem será você no dia 31 de dezembro, né? Quando tocar ali os 10 segundos para 2026? Você vai olhar para o seu ano de 2025 e virar assim, cara, mais uma vez, eu só passei pelo ano. Minha vida não mudou. Tudo aquilo que eu queria. E a grande questão muitas vezes você pode até não ter alcançado a sua meta, mas você precisa pelo menos estar caminhando em direção a ela. As metas que eu tenho atuais são metas de longo prazo. Então, é meta para 3 anos, por exemplo, a meta de construção da minha casa, né? Então, eu estou fazendo hoje, as minhas ações de hoje visam chegar ao objetivo daqui 3 anos, que é ter o dinheiro para construir minha casa à vista, sem precisar de financiamento. Então, por exemplo, né, hoje que eu disse não para o japonês, hoje que eu, né, naquele sábado, hoje que eu decidi, por exemplo, não comprar isso, aquilo, outro, que decidi poupar, né? Ah, agora, poupando agora, eu perco um pouco de qualidade de vida. Então, o que que eu tenho que fazer? Ganhar mais para conseguir ir poupando sem perder qualidade de vida. Então, muitas vezes, pode ser que uma das nossas metas seja uma meta a longo prazo, mas hoje eu já preciso estar agindo em direção a ela, certo?